Boas-vindas a mais um episódio do programa Escolha Cuidar Bem. Hoje você vai aprender como que um método super prático tem ajudado muitos profissionais da saúde, em especial médicos, né, a ajudarem seus pacientes até com questões de saúde mental. O convidado de hoje é o Dr. Renato Bergalo. Boas-vindas, Dr. Renato. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. É isso aí, é uma honra para nós ter você aqui, Renato. Você que tem escrito muito sobre isso, você tem falado sobre a importância, né, de reconhecer questões que tem a ver com a relação médico-paciente, em uma consulta, e em que medida isso pode ajudar na saúde mental da pessoa, né? A gente sabe aqui que você tem graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, residência em Medicina da Família e Comunidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Em Administração em Saúde, mestre em Saúde da Família, doutorando em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública e professor da disciplina de Saúde da Família, gerente do Centro de Saúde Escola Lapa da Faculdade de Medicina da Universidade de Estácio de Sá. Então tem um amplo conhecimento que pode nos ajudar a conversar hoje sobre isso, né? Doutor Renato, uma das coisas que as pessoas, quando viram o tema da nossa conversa, já perguntaram, né? Mais ou menos assim, mas afinal, que tipo de problema esse método ajuda a resolver, né? A gente, como profissional de saúde, o que perde? Que problema a gente pode ter se não conhecer esse método? O que você tem visto aí, pela tua ampla experiência e grande conhecimento nessa área? Obrigado pelas generosas apresentações aí, né? Sim, na verdade, o método ele é feito justamente para a gente ser mais eficiente como profissional de saúde, né? Então, não é... Eu costumo dizer isso para os meus alunos. A gente não está aqui colocando esse método para ensinar o médico ou o profissional de saúde a ser bonzinho, a ser legal, a ser fofinho. É claro que a gente também quer ser, né? Mas na verdade, para a gente ser mais eficiente, resolver os problemas. E, de fato, a gente acaba deixando passar um monte de questões, de informações, de problemas que a gente não conseguiria alcançar se não fosse o método, né? Esse método clínico centrado na pessoa, que nada mais é do que a gente ampliar o nosso olhar sobre outros fatores que influenciam nesse processo de saúde e adoecimento. Não só a parte biológica dura, ali, a fisiopatologia, do micro-organismo entrando no corpo, ou de algum problema metabólico se desenvolvendo no corpo, né? A gente está falando de fatores que envolvem a parte biopsicossocial, né? Um paradigma biopsicossocial. Então, não só problemas de saúde mental ou problemas mais complexos, problemas que envolvem a parte emocional, mas também problemas até mais simples, problemas diretos relacionados a questões que às vezes você nem vai imaginar que tem algum contexto mais complexo por trás, como uma infecção urinária, por exemplo, né? Então, todos os problemas que o paciente apresenta podem ser abordados pelo método clínico centrado na pessoa, né? E o profissional de saúde que utiliza esse método, ele acaba sendo mais eficiente. É simples assim. Bem lembrado, Renato. Essa é uma grande diferença, né? Porque esse senso comum de que para ser bonzinho e tal, não é científico para começo de conversa, né? Ser bonzinho. O que acaba aparecendo para os pacientes é que sim, aquele médico, aquele profissional de saúde que usa esse método, ele soa mais leve, né? Muitos clientes falam assim, foi tão leve, né? Exatamente. É uma consequência, né? A gente não faz para querer ser fofo com o paciente, mas o paciente acaba gostando muito mais da consulta, porque a gente leva em consideração as ideias do paciente, as preocupações que o paciente tem, as próprias preferências dele mesmo com relação ao tratamento e com relação a como vai se dar o acompanhamento ao longo do tempo das consultas também. Então é algo que acaba sendo mais agradável como consequência, né? E o próprio fato de ser mais agradável para o paciente contribui para ele construir um vínculo melhor com o profissional, e esse vínculo de confiança contribui, inclusive, para esse paciente ter melhores resultados nos seus tratamentos, né? Uhum. E essa consideração que você disse me fez até lembrar de um exemplo, assim, para contribuir. Uma vez as estagiárias estavam fazendo uma anamnese, né, como todo profissional de saúde tem que fazer, os psicólogos também.
E aí elas perguntaram, tudo como dizia na ficha, mas não consideraram, assim, condições, inclusive, culturais e aspectos do entendimento da pessoa. E quando passou para a próxima fase do acompanhamento clínico, a pessoa foi dizer que sim, ela tinha pensado, por exemplo, em se matar, mas na anamnese estava risco de suicídio? Não. E o que foi entendido? Que até a linguagem, né, o jeito não estava centrado na pessoa, e sim centrado na técnica de entrevista que tinha que seguir aquela anamnese, mas não se preocupou com o quanto a pessoa ia entender esse linguajar, né? Ela disse, não, tentar se matar, a pessoa disse, eu já tentei, eu tenho vontade mesmo, às vezes eu penso e tal, mas a palavra suicídio, uma coisa tão simples que para nós profissionais, a gente parte do princípio de que o paciente vai entender, naquela situação não foi centrado nele, né? Não foi centrado na pessoa. Com certeza, esse é o tipo de informação que acaba passando, que acaba sendo super importante, né? E não é simples, né? A gente gostaria muito que fosse simples assim, a gente pegasse um questionário, botasse numa prancheta e fazia o questionário para o paciente e pronto, a gente já estaria ali identificando todos os problemas que ele tem, ou as questões mais importantes que envolvem a saúde dele. Infelizmente não é assim, a gente precisa ter sensibilidade e técnica para conseguir pescar essas informações de modo que elas não passem desapercebidas. O método clínico centrado na pessoa é um exemplo de técnica justamente para a gente não deixar isso passar, justamente para a gente conseguir adaptar o nosso atendimento àquela pessoa. E aí inclui, inclusive, a questão de linguagem, é claro, conhecimento sobre o contexto da pessoa, né? O método clínico centrado na pessoa tem 4 componentes. Um dos componentes é entendendo a pessoa como um todo, né? E aí entender ela no contexto individual, no contexto familiar, no contexto social mesmo, comunitário, onde ela se encontra, sabendo que tudo isso faz diferença, tanto na maneira como um paciente encara a doença ou desenvolve uma doença, quanto nas perspectivas que a gente vai ter, nos recursos que a gente vai ter para conseguir tratar daquela pessoa, né? E aí isso não está num questionário. Vai ser um questionário diferente para cada paciente. A pergunta vai ser feita de uma forma diferente para cada paciente. Eu não posso perguntar para uma adolescente de 15 anos, por exemplo, sobre uma depressão, sobre uma dor de cabeça até, do que eu perguntaria para um idoso de 80 anos. São situações diferentes. Da mesma forma que eu não posso perguntar para uma mãe solteira que, às vezes, está com 3 filhos cuidando sozinha, de uma outra mulher que não tem filhos e que está casada, enfim. O contexto familiar vai influenciar na forma como essa pessoa desenvolve ou não doenças, né? Isso que é incrível. E acho que até isso que você falou, doutor Renato, de achar que é simples ou procurar entender o método clínico central na pessoa como algo que, tá, então me diga qual que é o questionário, né? Renato, manda aí por e-mail qual que é o questionário do método, né? Uma das barreiras até vira muitas vezes um desafio para esses profissionais, né? Eles acabam não conseguindo centrar na pessoa, eles demoram anos para aprender ou por se interessar pelo método clínico centrado na pessoa, porque justamente eles não entendem isso como tão objetivo, né? Acho muito confuso. Mas então é subjetivo? É só lá ir achando, eu vou fazendo o que dá na cabeça, né? Então, muitos acabam acostumados, como a gente principalmente assim na medicina, é muito uma lógica determinista, biologicista, que tem um processo, né? O causa, efeito. E o método centrado na pessoa não é assim, né? Não tem uma causa, um efeito para você fazer essa lógica necessariamente médica, né? É centrado na pessoa. Então, muitas vezes, eu vejo como um desafio, assim, para esses profissionais. Acaba impedindo eles, né? O que você acha, doutor Renato? É isso? Tem mais alguma coisa que impede eles de buscarem aprender isso? Certamente, isso é um desafio para aceitação, né? Para ser palatável para um profissional. Eu entendo, eu também já fui aluno e sei que a gente quer resolver o problema do paciente, né? A gente quer infelizmente, na faculdade de medicina, a gente tem a crença, a gente acaba aprendendo, como se fosse real,
que a gente resolve os problemas dos nossos pacientes escrevendo num pedaço de papel, carimbando e dando o papel para o paciente. Pronto. Todo o problema pode ser resolvido assim. Infelizmente não é. Talvez a minoria dos problemas sejam resolvidos assim, né? A gente gosta até de se convencer de que resolve, né? Mas muitas vezes, na maioria talvez, não vai resolver. E aí, nessa questão que você trouxe, né, de ser um método, não ser um método tão objetivo, ele, na verdade, ele é subjetivo, sim, mas para pessoas objetivas, que eu digo, se você é uma pessoa com características objetivas, é uma pessoa direta, vamos ser objetivo? Para resolver o problema, vai precisar aprender o método clínico centrado na pessoa. Para ter sucesso como médico, para conseguir resolver a maior parte dos problemas, ou pelo menos conseguir cuidar a maior parte dos seus pacientes direito, vai ter que acabar aprendendo o método. Então não tem muito jeito, vamos ser objetivos, vamos ter que aprender, né? E aprender a ser um pouco subjetivo também. Não é um manual, mas dá para aprender. E aí isso vem muito da prática. A gente vai colocando em prática, conforme vai atendendo. Como você mesmo disse, a gente às vezes demora para desenvolver essa abordagem centrada na pessoa. Mas a pessoa que estuda isso, que lê a teoria e que vai colocando em prática aos pouquinhos, às vezes vai demorar um tempão a consulta, as primeiras, depois vai começar a perceber os atalhos e os macetes para a gente conseguir entender a pessoa como um todo, para conseguir entender a experiência do paciente com a doença, construir o vínculo, pactuar o plano em conjunto. A gente começa a ficar mais medular isso. E aí se torna o nosso modus operandi de atender o paciente. Né? E aí acaba dando muito mais certo. Né? E aí, só para finalizar o seu comentário, a gente tem essa lógica médica, né, biológica, como se a gente tivesse necessariamente sempre uma causa determinando a consequência. Né? Quem dera que fosse assim, não é. E se a gente aceita isso, a gente se torna melhor médico, né, e melhor profissional de saúde, de uma forma geral. E isso vem de um contexto histórico. Né? A medicina, durante muito tempo, foi mística. Durante milhares de anos atrás, a gente não sabia nem o que causavam as doenças infecciosas. A gente não sabia que eram bactérias. Só no século XIX que se descobriu os micro-organismos. Até lá, a gente achava que era um encosto, que era uma coisa espiritual, um castigo de Deus, né? Não era um vírus ou uma bactéria causando um problema. O século XIX é anteontem na história. Né? E aí, o que aconteceu? Teve que haver uma quebra mesmo. Né? Esse misticismo não é real. O que é real é o que está aqui no microscópio. Ó. E, de fato, isso foi muito importante naquele momento. A gente ter a imposição da ciência de uma coisa mais objetiva e determinista. Mas a gente já evoluiu para um ponto em que a gente tem um paradigma biopsicossocial atuando na saúde das pessoas de modo tão ou mais importante do que só o paradigma biomédico, né, que envolve os micro-organismos e a fisiopatologia. A gente está falando de depressão, ansiedade, a gente está falando de estresse, a gente está falando de hábitos de vida, a gente está falando da parte emocional de uma pessoa, a gente está falando de dinheiro, da pessoa ter dinheiro para comprar comida, de ter dinheiro para poder se cuidar, enfim, ter tempo para fazer um exercício e não ficar só trabalhando o tempo inteiro, o sono. Ou seja, a gente está falando de questões aqui que ampliam o nosso olhar. Então, por mais que tenha sido importante antes essa abordagem mais técnica e científica, agora é importante a gente ampliar o nosso olhar. É esse momento. A gente está, igual a gente esteve no século XIX, essa quebra de paradigma, a gente está agora nessa quebra de paradigma, que a gente possa fazer a nossa parte, né, como profissionais de saúde. Ah, com certeza. Eu vejo que isso que você diz de vir da prática é um grande desafio e, às vezes, até um obstáculo para muitos profissionais, inclusive na psicologia também, né? Eu sempre lecionei na psicologia, na graduação, as disciplinas de psicologia humanista, mas a abordagem centrada na pessoa era uma ou duas aulas ali que a grade curricular prescrevia, né? Não é algo entendido e valorizado pelos profissionais na graduação, porque muitos partem do princípio de que eu tenho pouca prática, então eu preciso de métodos e técnicas mais que me transmitem uma segurança que eu, como profissional, ainda não tenho, por conta dessa baixa autoconfiança, né? E as pessoas que aprendem a centrar na pessoa, elas estão provando o contrário. Inclusive,
uma psicóloga me segredou nesse tempo de conversa, que ela fez a graduação e aí aprendeu o método central na pessoa, e com 2 anos de formada, ela atende uma outra colega, com 10 anos de formada, que era psicanalista, né, que é uma linha da psicologia tradicional, pela lógica médica e tal, e que ela adorou, né, assim, no sentido de gostou da abordagem, gostou a ponto de confiar, porque levou em consideração outros princípios que ela, como psicanalista, não conhecia, né? E eu vejo, assim, que quando a gente atende como profissional médicos, por exemplo, médicos psiquiatras, eu atendo médicos psiquiatras que ficam encantados por não terem aprendido isso e estavam até cansadas, desanimadas de tanto diagnosticar, de tanto pegar o DSM lá, categorizar, você é ansiedade grave, você é tal, tantos mg. Então, isso muitas vezes acaba, o cansaço, e por acreditar que, bom, é só o que eu aprendi na graduação e eu tenho que seguir aquilo à risca, não deixa a gente ampliar esse olhar, né? Até a gente ampliar esse olhar e dizer, não, mas vamos ver o que os nossos pacientes estão trazendo, né? Quais demandas, vamos nos atualizar, ampliar o olhar, né? Então, não comprar aquela ideia de que se eu sou recém-formada, eu não tenho prática e é mais difícil centrar na pessoa, né? Mais difícil. É um grande obstáculo. Se fosse difícil por difícil, nem entrava na faculdade, né? A gente está aprendendo, não tem jeito. Não é porque se formou que parou de aprender, né? Pelo contrário. Eu, por exemplo, não tive aula de método clínico centrado na pessoa na graduação, né? Na minha época, ainda não tinha tido a reforma curricular dos cursos de medicina, que incluía essa... Você não teve nenhuma aula? Não tive nenhuma aula de método clínico centrado na pessoa. Eu só fui conhecer a medicina de família e comunidade no internato, né, que são nos 2 últimos anos da faculdade já. E agora, com a reforma curricular, em 2014, houve uma reforma e a gente tem já esse ensino na graduação. Fui aprender na residência, na especialização de medicina de família, né? Mas é isso, a gente tem que continuar aprendendo, não tem que ter medo de não saber, e prática também, a gente só consegue prática com prática, né? E aí é aquilo, eu também, minha experiência pessoal e de colegas e de ex-residentes meus também, é aquilo, vai começar a tentar aplicar, acha que precisa de 45 minutos, eu estou falando de uma consulta médica, tá? Uma consulta médica no SUS, na atenção primária, acha que precisa de 45 minutos para conversar com o paciente, fazendo a abordagem centrada na pessoa. Não precisa, é com bastante tempo a menos, mas é claro, as primeiras vão durar esse tempo todo, e aí não tem jeito, você está praticando, você está aprendendo. E sobre a satisfação, né, que você falou, sobre esse cansaço, né, é muito interessante notar, porque tem estudos que mostram para a gente que o método clínico centrado na pessoa, utilizado nas consultas, deixa o paciente mais satisfeito, mas também deixa o profissional mais satisfeito. O médico, em média, é mais satisfeito utilizando o método do que não utilizando profissionalmente, né? Chega em casa satisfeito com o dia de trabalho, porque apesar de dar esse trabalhinho de a gente aprender e conseguir pegar no tranco ali e começar a utilizar de verdade, quando a gente começa a utilizar, as coisas ficam muito mais satisfatórias. Realmente, realmente. Então, você quer dizer assim que você, por exemplo, foi aprender no final, né? Quando você foi se especializar. Então, de certa forma, vocês acabaram um indicando para o outro, assim, como colegas, isso? Na verdade, na grade curricular da residência isso tinha, né? Fiz uma residência muito boa na UERJ, que enfim, me marcou muito profissionalmente, com professores excelentes, e graças a essa estrutura do curso de residência, a gente acabou aprendendo. Então, a gente aprende como residente. Já é médico, mas está se especializando, e o curso tem essa grade formada, e a gente acaba aprendendo não só o método clínico centrado na pessoa, como toda a abordagem centrada na pessoa, entendendo essa pessoa, esse paciente, com todas as suas complexidades que estão envolvidas. E quando, assim, algum profissional não teve acesso a uma residência como a tua, de, inclusive, alto nível, né, que realmente parte e prioriza essa concepção da pessoa como um todo, esse paradigma biopsicossocial, né,
quando um profissional não tem acesso a uma oportunidade assim, quando você acha, Renato, que esse profissional deve escolher aprender e aprofundar? Que sinais acontecem na prática, no cotidiano, que são sinais assim de que, se você aprender o método clínico centrado na pessoa, você pode prevenir alguns efeitos colaterais que estão acontecendo? Tem alguns, né? Um deles é tem aquele paciente que nunca resolve o problema, né? Então é um paciente que sempre está ali com o mesmo problema e você já tentou de tudo, já passou em um monte de médico, inclusive, e ainda mantém lá aquela dor de cabeça do lado direito que dá em uma certa hora do dia, enfim, um sintoma um pouco diferente, que não encaixa muito em alguma coisa mais clássica, em quadro clínico mais clássico. Então esse é o paciente que você acaba não conseguindo resolver. Isso é um sintoma, porque provavelmente você não chegou de fato na origem do problema, não chegou de fato no que está causando aquilo, né? Ou em todas as coisas que estão causando. Eficaz. Exatamente, e isso é um dos sinais que você não está sendo eficaz. Outra questão, que também pode ser um sintoma, né, de não utilizar um método mais amplo de abordagem biopsicossocial como o método centrado na pessoa, é aquele paciente chato, aquele que você acha chato, que sempre está lá toda semana, batendo na sua porta, querendo alguma coisa, e às vezes são sintomas diferentes, são problemas diferentes, e você não entende por que ele está vindo tanto. É aquele paciente que você acha que não tem nada, né? Aquela fala que a gente repete muito para não ser dita, né? Você não tem nada, ou o senhor ou a senhora não tem nada. Isso não pode ser dito. O paciente está sentindo alguma coisa, ele tem alguma coisa. Talvez nós, como médicos, ainda não tenhamos descoberto o que é, mas ela tem. Então, é aquele paciente que não tem nada. Talvez esteja faltando aprofundar a abordagem aí, né? A própria satisfação mesmo, né? A satisfação própria com o trabalho, a satisfação do paciente, aquele paciente, se você tem muitos pacientes que não constroem vínculo de confiança ao longo do tempo, até um vínculo afetivo mesmo, de proximidade com o paciente, se isso não está acontecendo com frequência, também é um outro sinal, né? A gente está falando de prática ambulatorial aqui, principalmente do médico de família que acompanha as pessoas ao longo do tempo, mas isso serve para qualquer médico que atenda em consultório e para qualquer profissional de saúde que atenda individualmente pacientes, né? Acho que são mais ou menos esses os sinais, né? E, claro, errar diagnóstico, errar problemas, achar que um paciente está com uma doença, depois descobrir que era outra, porque não necessariamente isso tem a ver com alguma questão complexa envolvendo saúde mental. Às vezes é só um detalhe que você não pegou, que tem a ver com a sua dificuldade que você teve de conseguir abordar esse outro aspecto que está um pouco mais distante do questionário, né? Está um pouco mais distante, talvez, do exame físico, entende? Então, não necessariamente é uma coisa... Eu, por exemplo, já tive um paciente que ele não conseguia controlar a pressão. Sempre estava com a pressão muito alta, muito alta, muito alta. Tomava todas as classes de remédio antipertensivo e não controlava. E a gente foi descobrir que, na verdade, ele trabalhava à noite e fazia plantão noturno no McDonald's, só se alimentava de comida do McDonald's, cheio de sal, cheio de sódio, e ele não vai controlar a pressão. Por ele dormir durante o dia, ele tomava o remédio todo errado, porque o que era para tomar de manhã, ele tomava de manhã, mas na verdade era para tomar à noite, porque era a hora que ele acordava. E ele ainda tinha uma dificuldade mesmo de entender a posologia dos remédios. E aí bastou a gente orientar sobre a alimentação, é claro, e pegar aqueles remédios todos que ele tomava, de vários tipos diferentes, e colocar uma posologia igual, de manhã e de noite. Pronto, todos os remédios. Que a pressão dele melhorou. Ou seja, não foi uma coisa complexa, não tem a ver com história, muitas vezes tem a ver com trauma familiar, tem a ver com um problema psíquico atual, mas dessa vez não tinha. Bastou a gente olhar para o dia a dia dele, para o cotidiano dele, para a forma como ele trabalha, por exemplo, né? Então não é necessariamente tão complexo sempre. Basta a gente aprofundar o nosso olhar. Ótimo, muito bem lembrado. E isso foi comprovado também pelo Carl Rogers. Quando a pessoa sente que está sendo avaliada, olhada de um jeito em que o diagnóstico vai entrar para ela como se fosse julgada, né? Ela tende a se defender e a esconder alguns aspectos de si, não se colocar como inteira ali na relação com o profissional, né?
e não facilitar o vínculo. Sem vínculo, fica muito mais difícil um diagnóstico, é muito mais fácil errar, inclusive, um diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, ele faz muito sentido se fizer para o paciente, né? Então, precisa desse vínculo, precisa ambos estarem o máximo inteiros ali, né? Sem algo que atrapalhe esse vínculo. Eu achei muito bom ter lembrado disso, e o quanto que isso favorece contemplar esses aspectos biopsicossociais, né? Em poucos minutos saber ir nos aspectos que realmente importam para a pessoa, né? E não para a gente como profissional necessariamente, né? Exatamente. Aqui, doutor Renato, tem um curso de psicologia humanista de Rogers, né? Que a gente faz na Envelhecer, na marca Envelhecer. E as gurias acessam, são todas do sexo feminino, porque são as mulheres que mais se interessam em aprender aqui, pelo menos. Elas acessam podcasts, aulas, encontros onde tiram dúvidas, né, ao longo de 24 meses. Demora para aprender, né, a centrar na pessoa, né, não é demora para outra necessariamente, né. Sim. Mas o que você vê, assim, que os profissionais geralmente pretendem conseguir quando eles começam a aprender, por exemplo, quando começou a aprender, graças a essa oportunidade na residência em saúde, medicina da família, poder olhar para isso. O que você vê, assim, que o profissional acaba vislumbrando, acaba dizendo, bom, agora acho que eu vou conseguir, né? Pretende conseguir. Quando o profissional percebe que vai conseguir começar a utilizar a abordagem centrada na pessoa, é isso? Eu acho que isso vem aos poucos, né? Eu lembro que eu tive um estalo, assim, comigo teve pelo menos, teve uma situação específica em que eu percebi que a gente sai da faculdade às vezes querendo dar a resolução, como a gente falou, né? Escrever num pedaço de papel, dá para o paciente, pronto, resolveu. E a gente sempre busca isso. Então eu tendia a prescrever remédio até quando o paciente não precisava. O paciente vinha com uma queixa, que às vezes ele estava preocupado com a queixa, se é alguma coisa grave. Não estava nem incomodando tanto, estava preocupado. Mas eu não abordava isso. Eu não chegava para ele, você está te preocupando por algum motivo? O que você está pensando sobre isso? Você está preocupado? Não, eu já assumia que aquilo estava incomodando e passava um remédio para ele, né? Então, na verdade, o paciente queria um esclarecimento, na verdade, né? Então, essa tendência de sempre prescrever era uma coisa presente em mim e em muitos médicos recém-formados. Até que chegou um dia em que eu tive uma paciente que ela tinha depressão e tinha um filho que usava cocaína e que roubava as coisas da casa da mãe. E um dia ele batia na mãe, enfim, era uma situação muito grave. E ele um dia chutou a televisão que a mãe tinha acabado de comprar, uma TV nova, grande daquelas, né? E quebrou a TV. A mãe já não tinha muito dinheiro, tinha comprado a TV com esforço. Enfim, ficou naquela situação. O que eu faço como médico para uma paciente como essa? Eu não tenho o que fazer para resolver, não tem como dar uma TV nova para ela. Isso também não vai resolver o problema, né? Eu não posso achar que aumentar o remédio antidepressivo vai resolver o problema também. Não é isso que vai resolver. Até que eu conversando com uma professora sobre isso, uma professora que era até terapeuta familiar, né, professora da residência, e eu comentei com ela, ela falou, você tem que, o que eu faço, né, o que eu tenho que fazer? E ela justamente me provocou, né, você tem que fazer alguma coisa, né? Esse problema, ele vai sendo resolvido ao longo do tempo com essa família. Eu estou ali para apoiar. Eu tenho que descer do meu pedestal de achar que eu estou ali para resolver. Quem sou eu para resolver um problema complexo como esse? Né? Eu estou ali para apoiar. Muitas vezes eu vou resolver, quando os problemas forem mais simples, sim. Mas só de eu estar ali para apoiar, acompanhar aquela paciente, e aí eu passei a acompanhar ela, eu fazia consultas regulares, revezava com a psicóloga, a gente tinha uma psicóloga na unidade também, e a gente aos poucos foi fazendo essa paciente melhorando, apesar de tudo, apesar de eu não ter dado uma resolução para ela, né? Então, eu acho que é quando você começa a atender problemas, você tem esse estalo, que você acho que dá para usar, isso realmente faz diferença, é quando você percebe que existem problemas que você não vai resolver do método tradicional, você não vai conseguir resolver, e que existem coisas que são subjetivas. A gente está falando de saúde, a gente não está falando de engenharia, na construção de um prédio, a gente está falando
de um ser humano, que tem aspectos além dos biológicos duros, orgânicos ali. A gente está falando, a pessoa está envolvida em uma série de coisas. Então é subjetivo, não tem jeito, cara. Se você é médico, se você é médica, psicólogo ou psicóloga, trabalha com saúde, vai ter que entender que vai ter que também abordar a parte subjetiva, né? E aí o método que entra na pessoa entra para isso. E aí que você começa a perceber, opa, acho que ele está para me ajudar nessa parte que é um pouco menos objetiva, direta do tratamento de saúde, né? Acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Aqui no curso, o doutor Renato também tem enfermeiras, né? E o pessoal da enfermagem sempre se depara com isso. E te ouvindo falar dessa situação específica, a gente, na atenção básica, seja um serviço público, privado, sempre se depara com situações assim. E eu percebo, assim, que situações como essa que você traz, exemplificando, elas mostram o quanto que o nosso paciente, cliente, no sentido de estar ativo, né, não passivo como paciente, essas horas ele mostra o quanto ele precisa da gente como pessoa, né? Não só como profissional, mas inteiro ali, né? Como pessoa, né? E essas situações, elas mexem com a gente, inclusive em termos de frustração, de tolerância a essa frustração, né? De sentir junto com a pessoa aquela impotência, né? E nos convida a uma verdadeira empatia, que não é aquela só de se colocar no lugar da pessoa, mas se colocar e não ficar naquele lugar com ela, né? E como você disse, quando você acionou a professora, né? Parece que há esse convite, assim, de estar com a pessoa ali, se colocar no lugar dela, mas não ficar no lugar dela. Não é só uma simpatia, né? Uma empatia. E é isso que parece que as pessoas, quando estão poliqueixosas, ou já chegam pedindo medicação, né? Eu tenho crianças de 8, 9 anos, doutor Renato, que aprenderam na família com uso abusivo de medicamentos, drogas, que tudo é resolvido com remédio. Então já chega pedindo, né? Eu preciso de um remédio porque eu tô muito triste. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que os meus pais eu tenho medo que os meus pais vão morrer na pandemia, né? E eu preciso do remédio. E na população idosa, inclusive no meu doutorado, quando eu fiz um estudo com 200 idosos, foi comprovado que há uma correlação extremamente nefasta entre o uso exagerado, mais de 6 medicamentos, e a diminuição do uso de forças de caráter dos idosos. Ou seja, quanto mais as pessoas idosas usam medicamentos, menos elas tendem a usar os recursos internos dela, o que já está com elas e elas não potencializam porque aprenderam a buscar fora, né? Não usar o que tem dentro ali. Então, eu percebo ouvindo assim você que existe também desse profissional um planejamento para também uma abertura para ampliar esse olhar, né? E além do que está ali na graduação e se planejar, se debruçar sobre isso, né? Ter ali uma professora que entende de família para te ajudar a esclarecer dúvidas, se debruçar mesmo, né? Exige tempo para aprender isso, né, doutor Renato? Sem dúvida. Não dá para dizer hoje que as faculdades, pelo menos de medicina, estão preparadas, já estão preparando os seus alunos para saírem autossuficientes nessa parte, nessa abordagem mais atual, né? A gente está falando de uma abordagem que serve para o nosso mundo de hoje, né? Para o nosso mundo onde as pessoas estão envoltas em diversos fatores que influenciam na saúde, além só de uma pancada aqui, de uma dor ali. Né? Então, a gente ainda está desenvolvendo isso, a gente ainda tem que fazer muita força. Então, sem dúvida, é importante a pessoa que está interessada em, de fato, ser eficiente buscar esse aperfeiçoamento, né? Com certeza. E tem isso que você falou também, né, da gente se colocar no lugar da pessoa e, de, ao mesmo tempo, se aproximar e se distanciar, né, que a gente costuma falar, né? Se aproxima, se distancia, se aproxima, se distancia, porque a gente está ali para tentar apoiar, para tentar ajudar. Isso tem muito a ver com o descer do pedestal também, né? Que durante muito tempo o profissional de saúde era ali o detentor do conhecimento, e aí tinha que ditar para o paciente o que era para ser feito, e o paciente fazia e pronto. Né? A gente sabe que não é assim, o paciente não vai seguir tudo que você disser. Então, se você não consegue
trabalhar com o paciente aquilo, pactuar um plano em conjunto com o paciente de abordagem dos problemas, você não vai ter sucesso, né? E aí descer desse pedestal, ter uma relação mais horizontalizada, como pessoa. O paciente precisa te reconhecer como uma outra pessoa. É uma pessoa que é um profissional e que tem ali formação para ajudar a pessoa ali nos problemas de saúde que ela está tendo. Eu sou especialista em medicina quando eu atendo um paciente, mas o paciente é especialista nele mesmo. Ele conhece a própria história muito melhor do que eu. Ele provavelmente estudou mais tempo ele mesmo do que eu estudei medicina, né? A não ser que seja uma criança com menos de 6 anos, ela vai ter estudado mais tempo ele mesmo do que eu estudei medicina. Então a gente tem que valorizar esse conhecimento também, saindo do pedestal da pessoa que sabe tudo e trocar com o paciente, enxergar ela, tentar perceber o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está passando, para de fato conseguir ajudar. Nossa, essa expressão que você usou, especialista nela mesma, eu cheguei a colocar com uma pessoa de 90 anos que veio por conta de uma amputação, né? Estava muito desanimada, a amputação na mão, e sempre uma pessoa muito solícita, sempre com muita vitalidade, fazendo muitas coisas. E quando eu falei isso para ela, foi o primeiro encontro do plantão psicológico, né? Que isso também dá para fazer, por meio dessa abordagem, um plantão psicológico, não necessariamente terapia toda semana por 9 anos, né? Mas ela trouxe assim, nossa, eu tinha tanto medo que ir conversar com um profissional ele que sabia, e tinha medo do que podia até me contar sobre mim, mas de eu ser especialista em mim mesma, eu agora que fui me dar conta, se soubesse disso, ela disse, eu teria vindo antes conversar, né? Porque isso ficou vendido até na concepção que muitos profissionais, a gente mesmo como profissional vendeu, né? Muitos profissionais venderam de que sabiam, de que estavam no pedestal, e isso não favorece para muitas pessoas até aprenderem mais a se independizarem e alcançarem autonomia, que é o que a gente mais busca, né, nas pessoas, que elas desenvolvam autonomia, que elas não fiquem dependentes da gente, né, para cuidar de sua saúde. Com certeza, ainda mais hoje, né, numa era em que a gente tem informação ao alcance nosso, rapidinho pego o celular aqui e vejo, eu estou com dor na orelha, vou aqui, pesquiso no Google, acho o que quer, já fico achando com as doenças que eu tenho. Então, se a gente realmente não percebe que agora a gente não é mais a pessoa que sabe tudo, né? Que em algum momento era, talvez, a única fonte de conhecimento técnico médico eram os médicos. As pessoas não tinham acesso à universidade, a livros. Agora a gente não está mais nessa realidade, não. A gente precisa valorizar o que a pessoa entende e, assim, reconhecer, validar aquilo. Beleza? Eu entendi que esse é o seu conhecimento sobre essa doença. E aí a gente vai trabalhar para convencer ela de que ela está errada, se ela estiver errada, ou vai validar aquilo de fato se ela estiver certa, né? Mas a gente vai precisar ouvir aquela pessoa primeiro. E aquelas pessoas que já têm mais dificuldades de se colocar, ou de se reconhecer, de desenvolver essa autonomia sozinhas, a gente tem que justamente estimular essa autonomia também da mesma forma descendo do pedestal, né? Dizendo, olha só, eu estou aqui para ajudar, né? Estou aqui para facilitar, né? Como um especialista na minha área de conhecimento, você é especialista em você mesmo. Facilitar, esse é um verbo que faz muito sentido. Então, além dessa lista de coisas que um profissional economiza quando resolve atender dessa forma, né? Eu também lembrei, doutor Renato, do quanto eu antes era terapeuta de família pela abordagem sistêmica. Então, ela segue o viés de lógica médico, e pela abordagem humanista, e inclusive eu percebi que até a organização de prontuários da gente muda, né? A gente não fica mais ali atrelado a uma burocracia de papelada e ter que contar a história da pessoa desde que se criou o céu e a terra. Não, né? É uma coisa mais centrada no aqui e no agora, aliada às necessidades da pessoa. Então, eu percebi que até essa burocracia em termos de prontuários diminui muito, né? Diminui muito. E é uma das coisas que um profissional de ajuda centrado na pessoa economiza, né?
Sim, a gente tem até uma forma, um outro método de organização de prontuário, principalmente das consultas individuais, que é o SOAP, né, o RESOAP, Registro Orientado por Problemas. Aí tem o subjetivo, objetivo, avaliação e plano, que discutem, que dialogam muito disso que você está falando, né? Claro que a gente está falando de um cenário aqui de atenção primária, onde o médico acompanha os pacientes ao longo do tempo, enfim, é o responsável por acompanhar a saúde daquele paciente. Mas sim, a gente tem uma outra organização, uma outra lógica. A gente valoriza a anamnese tradicional, não quer dizer que ela não pode, ela tem que ser ensinada para o aluno, o aluno tem que saber fazer a anamnese tradicional, mas ele precisa, ao mesmo tempo, saber que aquilo não é a realidade das consultas. Não é um script a ser seguido, né? Exatamente. Ele vai precisar saber as perguntas todas, vai ter que treinar isso, e em algum momento ele vai saber que daquelas perguntas ali ele vai selecionar as que são pertinentes e talvez fazer até outras que nem estejam ali, né? É essa habilidade que a gente vai pegando com o tempo. E o prontuário que muitas vezes é eletrônico na atenção primária, aqui no SUS, por exemplo, a maior parte dela, a gente organiza ele assim com muita mais praticidade nesse sentido mesmo. Uhum. E também o profissional perde de ficar envolvido com prejuízos, né? Isso que você falou, chegar em casa mais satisfeito, né? Mais tranquilo, porque você esteve 100% lá, então você consegue se desligar e curtir o seu lazer. Eu percebo assim, até em termos de uma longevidade que acaba sendo mais contemplada, porque tem pessoas idosas que eu atendo, assim, que elas não gostam de ficar seguindo esses scripts, elas gostam de conversa, elas gostam de olho no olho, elas gostam de estarem ali inteiras, né? Então, com muito mais necessidade de atenção, dá para se dizer, sendo consideradas também nas doenças dos nervos, como muitos daqui do Sul dizem, né? Eu sei, doutor, que é dos nervos, né? E até serem consideradas nessas questões amplas que outrora nem eram levadas para um médico, né? Mas a preocupação com a vida dela, né? Então, ter ali alguém para contar passa a ser uma grande diferença no relacionamento em comunidade, né? Se você está ali acompanhando uma pessoa, seja numa qualquer instituição, assim, que se priorize esse acompanhamento, né? Doutor Renato, a conversa está tão legal que o tempo está voando, já está terminando, e eu queria te pedir, assim, a partir de tudo isso, que mensagem final você deixa para esses profissionais que estão aí ouvindo, vão ouvir depois da gravação, a gente também pode colocar no Insta, em outros canais, para as pessoas verem. Que mensagem final você deixa a partir de tudo isso que a gente conversou hoje? Eu acho que se a gente está falando de um público-alvo que a grande maioria das pessoas, pelo menos, já se interessou pelo tema, né? E nesse sentido, eu entendo que a maior parte das pessoas que já se interessou pelo tema tenha muito interesse em ter uma prática mais humanista, ter uma prática mais próxima do paciente, mais subjetiva, né? E, então, eu estou partindo do pressuposto que a maior parte das pessoas já querem isso, pelo menos quem está assistindo a gente. Eu complemento essas vantagens de se atuar centrado na pessoa, eu complemento que você vai ser mais eficiente quando centrar na pessoa. O tempo de consulta seu, num primeiro momento, pode ser maior, mas depois vai ser menor. Aquele paciente com o qual você construiu um vínculo ao longo do tempo, que às vezes demorou um pouco para construir, em compensação, depois nas próximas consultas, as consultas vão ser mais leves, vão ser mais rápidas, e você vai conseguir chegar melhor no diagnóstico, você vai conseguir ajudar melhor seus pacientes. Não é só uma questão de ser bacana, né, de ser humano, de ser legal, de fato, é isso também, mas é também de ser mais eficiente. Eu bato muito nessa tecla porque assim a gente consegue tirar essa escolha de fazer a abordagem centrada na pessoa do campo ideológico só, né? A gente está falando de ideologia também, mas a gente está falando de prática clínica, a gente está falando de eficiência. Então a gente tem esse lado muito forte, a gente precisa reconhecer isso. Acho que isso é um recado legal que eu
eu finalizo com esse recado, porque eu acho que é o momento da gente passar a reconhecer isso, né? E a gente parar de ter só nichos da academia, nichos dos nossos colegas que defendem essa abordagem como se fosse uma escolha, quando na verdade é uma premência para a gente ser mais eficiente, para a gente tratar melhor dos pacientes. Que maravilha! Olha, doutor Renato, muito honrada de você ter disponibilizado aí teu rico tempo numa sexta-feira à noite para a gente estar aí conversando sobre um tema tão importante e que pode, inclusive, levar uma luz, assim, para muitos profissionais que estavam achando, né, como você disse, já quer essa prática e tem aí novas perspectivas com essa tua fala. Inclusive, quem quiser entrar em contato com a gente, está passando aí na tela o nosso contato. Contigo, né, você deixou o teu e-mail, né, doutor Renato? Sim. Eu vi que você é muito solícito, sempre responde rapidamente, está sempre ali à disposição e acredito que quem precisar pode sim contar contigo nessa empreitada, tá? Também tem aí no link do vídeo uma pesquisa de opinião, quem quiser responder e participar, fique à vontade. Doutor Renato, muito brigadão. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. E obrigada a vocês que estão aí assistindo, vão assistir depois, compartilhe com aqueles profissionais que se interessam por essa prática humanista. Tchau, tchau e até o próximo episódio.